Relações e do Bert Hellinger. Muito obrigada, Marcos Castro, e passo já para você a palavra. Ô, Manuela, muito boa noite a todos. Eu que agradeço, é sempre muito gostoso estar aqui. Eu, da última vez, né, não pude estar aqui com vocês, e aí eu já fico com saudade de estar aqui. Então, eu agradeço assim, a oportunidade e sejam todos muito bem-vindos. Não sei se tem alguém que está pela primeira vez, se tiver, sinta-se muito bem acolhido aí por todos nós. Já temos uma leitora hoje, né? Ficou alguma questão do encontro passado? Suponho que não. Acho que não, né? Então nós podemos começar a leitura, Manuela? Sim. Então é a Cris, página né? 84, né? Sim. Ok. No entanto, quais foram as reflexões que me afastaram cada vez mais da ordem e do sacerdócio? Para esclarecer essa questão, tenho de voltar mais atrás no tempo, nem que seja para me proteger de mal-entendidos. Com efeito, um padre que abandona o sacerdócio sempre é visto como uma espécie de curiosidade intrigada, como alguém que se manteve por muito tempo isolado em um mundo secreto e bem distante dos outros. A maioria supõe que uma mulher é a razão para a renúncia do sacerdócio, o que é verdadeiro em muitos casos. Porém, não foi o que aconteceu comigo. Para mim, em primeiro lugar, estava a imagem que a igreja fazia de Deus, com a qual eu já não podia concordar. Isso porque, na minha concepção, o verdadeiro Deus, aquela força infinita e oculta, na qual tudo se origina e que nos mantém vivos a todo instante, era na época, e é ainda hoje, um Deus da plenitude. Quando se diz que essa força quer menos do que mais, que ela, por exemplo, prefere a pobreza à riqueza em todas as suas manifestações, pressupõe-se que ela também é pobre e, portanto, quer que os outros permaneçam pobres e empobreçam. Acredita-se que, em empobrecermos, essa força terá o que lhe falta, por exemplo, adoração, louvor, expiação, sofrimento e até uma morte assustadora, como a de Jesus Cristo na cruz. Nesse sentido, os sinais estão trocados. Quem se colocou aqui no lugar daquele poder criador? Quem se serviu dessa força, como se ela precisasse dele e não o contrário? A pergunta é: como se pôde chegar a essa inversão da realidade criadora? No judaísmo e no cristianismo, a causa foi a história da expulsão do primeiro casal do paraíso. Qual foi o motivo alegado para essa expulsão? As pessoas comeram da árvore do conhecimento, conheceram a diferença entre o bem e o mal. No mesmo instante, deram-se conta de que estavam nuas. Conheceram-se como homem e mulher. E qual foi o resultado disso? Conheceram-se de modo que a mulher engravidou do homem. Tornaram-se Travou? outra coisa. Para mim tinha parado quando você falou, deu uma travada. Foi só para mim aqui? Não, travou mesmo. Ah, Cris, então travou um pouquinho a internet. Tá me ouvindo, Cris? Acho que ela tá travando, ó. Olá. Oi, voltou. Para onde? Lá no comecinho da página 85, quando eles tornaram-se criadores. Ah, tá. Então eu vou ler só um pedacinho aqui para continuar. Qual foi o resultado disso? Conheceram-se de modo que a mulher engravidou do homem, tornaram-se criadores e assim igualaram-se ao poder criador primordial. Outra coisa teve início com a expulsão deles do paraíso. Começaram a cultivar a terra, também em sintonia com aquele poder criador que desde o princípio os criara à sua imagem como homem e mulher.
Somente após o chamado pecado original é que concluíram a missão para a qual essa força os havia criado como homem e mulher. Isso explica porque muitos cristãos veem o grande pecado justamente naquilo que os uniu como homem e mulher na criação. Renunciar a esse pecado reconcilia-os com esse poder primordial e os une a ele. Está tudo invertido. Onde está a sintonia com aquele poder primordial, cujos movimentos criadores prosseguem infinitamente, sobretudo nas pessoas e por meio delas? Onde, afinal, encontramos o Deus desconhecido? Nós o encontramos na plenitude, naquela de nosso corpo, com todo o prazer com que ele nos presenteia, quando nele vivenciamos, em todos os sentidos, esse poder criador em ação. Vivenciamos essa plenitude em tudo o que conseguimos criar com prazer, em sintonia com tudo o que existe. Por exemplo, no campo intelectual, em toda a grande arte, na música sublime, em todas as suas formas de expressão, na plenitude de novos conhecimentos sobre os segredos do cosmos, que sempre imaginamos apenas incipientes, por mais que pareçamos ter avançado. Toda plenitude é início, mesmo a do Deus desconhecido, onde quer que ela se revele a nós em um movimento que nos parece infinito. Calamo-nos diante dessa plenitude. Por mais que esse conhecimento possa avançar em sua infinitude, ele sempre permanece como que vazio para nós. Para meu afastamento da imagem que a Igreja faz de Deus, também contribuiu o fato de que passei a me preocupar cada vez mais com a função especial dos padres. Segundo a concepção geral, os padres estão a serviço de Deus, proclamam sua vontade. Neles, Deus está presente para seus fiéis. Inversamente, os sacerdotes estão a serviço de seus seguidores. Em nome deles, apresentam-se a Deus, pedem sua bênção e retornam com suas instruções e mandamentos. Portanto, os padres estão entre seu Deus e os fiéis de Deus. Por isso, em regra, para os fiéis, o acesso a seu Deus só se dá por meio dos padres. Deus não fala diretamente com seus fiéis, e sim por meio dos padres. Desse modo, os movimentos místicos que acreditam encontrar uma relação direta com Deus e os últimos segredos são um estorvo para as religiões estabelecidas e seus padres. Eles atuam além das religiões, sem pretenderem ser mediadores como elas, sem temê-las e sem nenhuma dependência. Outra função dos padres era e ainda é oferecer sacrifícios a Deus. Inicialmente, sacrificavam-se seres humanos, sobretudo crianças, para reconciliar Deus com os homens e fazer com que ele continuasse a dedicar-lhes sua atenção. Mais tarde, como substituição aos sacrifícios humanos, passou-se a sacrificar animais. Estes eram abatidos e incinerados ou assados em um altar, um odor nutritivo para o Deus. Segundo se imaginava naqueles tempos, esses sacrifícios possibilitariam a manutenção da vida. Supõe-se que a mesma coisa ocorresse antes com os sacrifícios humanos. Somente assim fariam sentido. A imagem de Deus por trás disso é a de um canibal. Posteriormente, como essa imagem tinha um efeito muito cruel, foi sobreposta por outras representações e tirada do foco. Por exemplo, na forma aparentemente mais distante do sacrifício humano primordial, o sacrifício da missa, em que o corpo e o sangue originais se escondem sob a forma de pão e vinho. Porém, apenas de modo superficial, pois quem é oferecido em sacrifício a Deus pelos padres? O próprio Filho de Deus. Portanto, no cristianismo, os padres oferecem em sacrifício a Deus seu suposto amado Filho. Essa imagem prossegue. No início, quando a Deus era oferecido um sacrifício, este era apenas parcialmente incinerado. Uma parte, geralmente a melhor, era deixada para o consumo dos sacerdotes e a outra para as pessoas que haviam pagado pelo sacrifício e o ofereceram aos sacerdotes.
Por ocasião desses sacrifícios, todos se sentavam à mesa com Deus, comiam com ele da mesma carne e bebiam do mesmo sangue. No sacrifício da missa ocorre algo idêntico. Todos comem com ele da carne de seu filho, bebem com ele de seu sangue e imaginam-se unidos a ele. O que nos aconteceria se já não houvesse nenhum sacerdote? Não haveria mais sacrifício, nem pessoas sacrificadas, tampouco canibalismo velado com Deus. Já não haveria sacerdotes que se tornam eles próprios vítimas de seu Deus, por exemplo, na Igreja Católica, com a exigência do celibato. Na antiguidade, a serviço da deusa mãe Cibele, seus sacerdotes, como que em êxtase, eram castrados em sacrifício a ela. O celibato é uma forma sublimada da castração. Para dizer de uma maneira extremada, mas ainda precisa, esses sacerdotes ofereciam um sacrifício e eram eles próprios sacrificados. Poderiam esses sacerdotes sentir compaixão? Ou teriam, quando fosse o caso, de se tornar cruéis, como Deus ao qual serviam? Nesse sentido, há que se refletir sobre outro aspecto. A que Deus esses sacerdotes servem por meio do celibato? Seria ele um homem, nosso pai, como o nomeava Jesus? Ou teria uma deusa mãe ocupado seu lugar? O que é a adoração de Maria, a chamada mãe de Deus, senão a adoração de uma deusa mãe? Sobretudo, nos lugares onde o celibato dos padres é exigido, ela se estabeleceu amplamente na consciência dos fiéis. Entretanto, a rigor, para os sacerdotes católicos, a mãe de Deus é a Igreja. Por isso, nela, apenas os homens podem se tornar sacerdotes, homens castrados. Como podemos nos despedir desse Deus e de seus sacerdotes? Em primeiro lugar, sem medo desse Deus, de sua deusa e de seus sacerdotes. Em segundo, com amor pela vida, tal como é dada a cada um de nós por uma força diante da qual, primordialmente, tudo tem sua existência em igual medida, ou seja, por uma força que está acima de tudo, que não precisa nem quer nenhum sacrifício. Em terceiro lugar, na dedicação à vida, tal como ela é presenteada a cada um de nós diretamente por essa força que a todo instante a mantém. E em quarto, no amor por tudo e por todos, mesmo pelos fiéis e por seus sacerdotes, sem elevar-nos acima deles. Como todas as outras pessoas, eles também são amados por essa força. E em quinto, tendo humildade, pois independentemente do que pensamos dessa força e da maneira como nos dirigimos a ela, será insuficiente e limitado. No entanto, o modo como a pensamos e adoramos faz diferença em nossas relações com tudo, em especial com as outras pessoas. Esse pensamento e essa adoração servem à paz e à reconciliação com todos, sem sacrifícios nem sacerdotes. Servem à paz e à reconciliação com aquele Deus oculto que age em todos com o amor que, por meio da criação, supera as diferenças instituídas por nós. Esse amor destina-se diretamente a todos, sem sacrifícios nem sacerdotes. Está presente no coração de todo ser humano de maneira abrangente, em união com ele e com tudo, da maneira como existe. Tentei escrever em uma história o que essa mudança exige de nós. Cris, vamos dar uma paradinha, até para você respirar um pouco. E eu vi até que no meio da leitura teve... Eu deixei ir até um pouquinho mais, justamente para verificar o que é que o Bert iria trazer após, né? Todas essas instigações assim que o Bert ele sempre traz com muita verdade, né? Sem o medo. E tantas vezes eu via o Bert assim quando ele ia falar assim da igreja, ou mesmo quando ele colocava numa constelação familiar, né? A igreja, Jesus Cristo, assim. E o Bert colocava de uma maneira tão respeitosa e no sentido de olhar sempre para esse amor original, para essa fonte de força original. E, claro, reconhecer também
que em tantos momentos, e a gente vê isso na história, né, os homens ou a própria igreja que estava ali sendo governada por homens, né, pelos homens, também usufruíram desse Deus, o colocando muitas vezes, inclusive com esse Deus que castiga, né? Esse Deus que requer sacrifícios, né? Essa cultura de algo que precisa ser sacrificante para você conseguir uma salvação ou um pedacinho no céu. E o Bert vinha sempre desconstruindo isso assim de uma maneira, como ele falou aqui, bem direta. Né? Imagine que talvez muitas pessoas escutarem isso de uma pessoa que foi um sacerdote, não é? E que justamente assim ele coloca, olha, essa questão do celibato, então eu não quero levantar bandeiras aqui de a favor ou contra, não é isso, né? Não é essa questão assim, mas o Bert quis trazer para nós, assim, que normalmente quando um padre deixa de ser padre, né? Você imagina assim, tem um relacionamento envolvido. E agora, qual é o segredo que vem que esse padre vai trazer para nós, né? É quase que que um grupo secreto e que agora que ele saiu, ele vai revelar algo. Né? E o Bert sempre falava assim nessa questão de que ele tinha o próximo passo dentro dele com uma certeza que a ele só competia dizer sim e seguir adiante. E que em algum momento esse passo chegou. Nós lemos aqui, eu acho que eu não estava aqui, mas deve ter passado a parte que ele percebeu que estava se aproximando essa saída da Uhum. igreja, né? Você não foi comigo, mas teve esse Uhum. momento assim. Inclusive ele Sim. teve que verbalizar isso, né? E Uhum. perceber todo o corpo dele como isso se manifestava. Mas o ponto assim aqui porque o Bert também tem um livro que chama A Igreja e Seus Deuses, que para quem quiser também depois olhar um pouquinho mais a visão do Bert, e também talvez se surpreender com um ex-padre falando, porque aí ele vai trazer também sobre algumas ponderações sobre a igreja, e não é nem a favor ou nem contra, é assim, colocar a percepção dele e tudo que ele viveu. Porque justamente o que ele está trazendo existe um amor maior a tudo isso, a todas essas crenças. Existe um amor original que é superior. E por mais que hoje a gente olhe para os avanços, a gente olhe para as descobertas, né, para o novo assim que se apresentam, ainda é tão pequeno diante dessa grandiosidade que tem dentro desse poder original. Então, permitam-se também olhar para isso dessa forma, com esse movimento. Agora, deixo aberto aqui se alguém sentiu algo, porque é bem interessante essa parte, e é bem interessante também ver o Bert falar dessa forma, com firmeza mesmo, assim. Eu vi que a Cris deu umas respiradas quando estava Nossa, lendo, né, porque Cris? eu sou apaixonada por esse tema, porque inclusive, eu dou aula sobre isso, porque eu sou sacerdotisa de uma irmandade, né? Então, assim, eu falo muito sobre isso, eu sou muito apaixonada e eu acho que eu nunca vi uma pessoa descrever tão bem sobre essa coisa da castração do celibato como ele coloca aqui, isso é maravilhoso. Eu sempre indico, inclusive, 4 filmes que eu acho que são muito importantes para quem quer ter esse olhar, que é o filme Código da Vinci, né, com Tom Hanks. Depois dele, ele fez o Anjos e Demônios, e nesses 2 filmes a gente vê todo o horror da Igreja Católica, né? Tem a novela Maria Madalena, que é uma novela espanhola, se eu não me engano, que tem na Netflix, que são 60 capítulos, onde você vê todo esse passo a passo do que ele vem trazendo aqui. E tem o filme Constantine, que é um filme antigo, com Ken Reeves, se eu não me engano, e onde ele mostra o pecado original de uma maneira muito moderna também. Então, assim, eu sou muito apaixonada por esse tema. E eu sempre digo que, inclusive, essa questão da pandemia e os horrores que Roma viveu, né, lá na época de Jesus, todas as mortes, em nome do que todo mundo morria, né, e todos os sacrifícios, por que tão forte começou tudo e aconteceu tudo na Itália?
Por que que o povo italiano, eu sou de família italiana, meu pai é italiano, por que que o povo italiano teve que sofrer tanto com tudo isso que aconteceu, o que que a gente ainda carrega, né? Então é muito lindo, é todo esse olhar dele, assim, eu sou apaixonada por isso aqui. Eu posso dizer para vocês assim que eu sou católico, de família católica, né? Então, quando eu ingressei assim, quando estava com o Bert e quando ele começou a trazer essa parte da igreja assim, e eu vi o quanto isso também me tocava. Muito. E por quê? Por conta também dessas crenças, não é? Quanta informação vem dentro do nosso sistema através Uhum, dessas crenças que envolve, claro, toda essa cultura e toda essa religião que vem de nós. E assim, uhum. aos poucos e estando assim junto com o Bert e percebendo o caminho dele, eu fui vendo o quanto ele levava tirava desse lugar de julgamento e levava para esse lugar de um grande amor. Sempre assim, Sim, tirando sim. desse lugar do julgamento e levando para um lugar de um grande amor. E ele falava Ex dessa fonte eterna e exatamente. desse amor original. Só que isso mexe porque são valores enraizados, não é? E aí a Uhum. gente vê assim, eu percebia claramente o quanto a consciência de clã, né, o quanto aquela consciência coletiva atuava, não é? Porque cada Uhum. vez, cada palavra você sente assim no seu corpo e depois você se permitindo também acompanhar da maneira com que ele coloca, aí também nós podemos ser guiados desde esse outro lugar. Sim, Alguém né, sentiu isso assim meio pegou esse aqui olhar em mim? amoroso, né, esse olhar amoroso é muito Eu, importante de reverenciar, né, até reverenciar um vírus, reverenciar e aceitar e dizer sim a tudo que chega, da forma como chega, né, a gente vai soltando tudo isso. Outra crise eu, aí. isso, deu uma crise Marcos, agora, né? Mas quando essa Marcos, passagem, também ela sempre me tocou bastante. Pera aí, Cris, acho que a Manuela está querendo falar alguma coisa, Marco desculpa. Aurélio já tinha a mãozinha levantada Ah, perdão. desde o início, mas faça como entender melhor. Mas eu quero ouvir primeiro a Cristiane, por cavalheirismo e porque ela já está no embalo. Oh, Marcos, muita gentileza sua, mas eu não tinha reparado, se me perdoa, né? Foi uma desatenção minha, mas eu, né, permito, né? Assim, eu cedo o seu lugar de volta a você. Ah, então tá, agradeço. Mas, assim, o que me toca nessa passagem, e, lógico, evidente, não levantando bandeiras, mas, assim, o que me deixou surpreendida é o carinho com que ele, respeitosamente, saiu de uma instituição que ele serviu há muito tempo, né? Assim, me incomoda muito quando as pessoas se referem à Igreja Católica no sentido de demonizá-la, né? Esquecendo que ela também fez e faz, né, muitas solidariedades, assim, muitos eventos, e está presente em vários lugares em que muitas pessoas não estão, né? E assim, e dele, ele mesmo, né? Só mostrar que a busca dele foi de Deus, mas um Deus diferente do que estava sendo proposto, também me tocou, porque é a minha busca particular, né? Mas aí eu só queria fazer essa observação, porque quando falam, sempre falam, como, né, utilizando, por exemplo, a Cris, e não querendo desrespeitá-la, é lógico, mas utilizar livros ficcionais de pessoas que não são católicas, eu acho meio complicado para poder falar que está representando aí uma instituição, né, que é bem mais do que um filme ficcional, né? Cris, as duas, né? Só para comentar, assim, que um dos últimos seminários do Bert, que quando ele estava ainda fazendo todo o seminário, né? E teve um no México, e, na verdade, 2 seminários no México, um na Semana Santa, eu já comentei aqui o grupo, só para registrar novamente, assim, e um outro que foi em Cancún. E o Bert, ele só falou o seminário inteiro, então era assim, normalmente uns 5 dias assim, ele falou sobre o grande amor de Jesus. Ele trouxe essa Uhum. trajetória
amorosa. Então, assim, ele foi fazendo aquela purificação, sabe aquela coisa, purificação no sentido assim, aquelas imagens que nós temos, aquelas crenças, e ele foi limpando para fazer essa purificação, e ao final ele só falava assim, vocês querem que eu também os leve a esse grande amor de Jesus? E aí ele ficava nisso. Não é? Então, assim, para ele também se despir de tudo isso e ficar com o grande amor. E é ali que o Bert nos levou. Sim. Ai, que inveja, né, querido? Não, tá aí, eu acho que um dia eles devem colocar partes desse seminário aí, assim. Inclusive, né, em um desses seminários ele fez justamente, teve um seminário que foi durante a Semana Santa, ele fez uma constelação colocando Jesus e toda a história da igreja, e assim, eu já vi o Bert fazer isso outras vezes, mas naquela ele deixou a prosseguir, assim, Em sabe? São Paulo também fez. Isso, e no México foi mais do que São Paulo no sentido de mais tempo e deixar passar por essa história. Então foi bem comovente, inclusive com todos, assim, eu falo agora, parece que eu recordo, assim, daquele momento, tanto que terminou a constelação, foi dado um intervalo e as pessoas não saíam. As pessoas não saíam, assim, ainda estavam todos tocados e precisando daquele tempo ainda para vivenciar, porque algo ainda estava em movimento no corpo muito forte. Sim, a história de Jesus é muito linda, né? Muito linda. Marco, então, Manuela, me ajuda aí, porque eu vi a Cris aqui com o microfone aberto, achei que já estava tudo certo. Está tudo certo. Nós estamos com um estudo crístico aqui. Era necessário que as duas cristianes falassem na sequência, né? Esse grupo é muito lindo, sabe? Semana passada eu não pude participar, senti falta, mas eu fui fazer com uma amiga uma sessão de divórcio energético no alto de uma serra. Foi um movimento importante também. Mas esse tema realmente ele mexe com todos nós, né? E eu tenho tido uma vivência muito forte com a questão da Igreja Católica, porque meu filho quer ser padre. E ele está muito determinado com esse caminho dele, e nós temos a oposição amistosa. Né? Eu falo, filho, você não me acompanha em nada. Eu sou de esquerda, você é de direita. Aí eu brinco, né, até para provocar, eu falo, eu sou macumbeiro e você é católico. E católico da Opus Dei, não é nem da teologia da libertação. Não. Eu sou atleticano, você é cruzeirense. Ô, Marco, eu não estou aguentando aqui, não. Essa oposição amistosa aí, eu não estou aguentando aqui. Alguém tem que compensar muita coisa aí, então, hein, meu amigo? Não é? O Arlie Cravo é que fala isso, né? O Arlie Cravo é um autor que eu gosto muito, ele fala da oposição amistosa. Né? Aí ele fala, pai, o senhor é o herege que eu mais amo. O senhor é muito viajado, pai. Tem uma música do Vanderly que fala assim, eu quero ser mais jovem que meu filho, né? E ser mais jovem que meu filho. Amo o Vanderly. Amava, né? Que ele já faleceu. Não ama, continua amando. Né? A gente continua amando. Eu era amigo dele aqui em BH, né? Vanderly é pura constelação familiar, né? Nossa, eu ponho ele muito nos meus trabalhos. Tem aquela música Siga em Paz dele. Tudo que eu queria agora, meu bem, falar no interior, né? Do meu interior, para entender porque se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Bom, essa sessão de hoje ela está maravilhosa. Daqui a pouco olha, eu vou falar, esse grupo está maravilhoso mesmo, porque assim, trazer com essa leveza esse tema não é fácil.
né? É E eu, verdade. e eu sei porque realmente isso nos toca em algo bastante profundo, assim. Mas realmente também olhar para isso de forma leve e também reconhecer assim que, olha, é um caminho, assim. Não significa que esteja certo ou que esteja errado, né? Mas sinta um pouquinho com você como é quando você pode ir deixando algumas imagens, não é? E mesmo que isso esteja tão enraizado no seu sistema, e eu falo isso por mim mesmo, não é? E chegar no amor puro, assim. O Bert vem trazer isso, assim, olha, chegar nesse amor original da forma como é, inclusive aqui na vida, e você desfrutando da vida com esse amor, em sintonia com esse amor. Então, assim, só deixem que isso siga, e é por isso que talvez a gente já esteja conseguindo assim tratar isso com leveza. Eu já até falei aqui uma vez, João, eu vi que você colocou um comentário lá no chat. E eu falo para você também, assim, e tudo que eu estou falando de mim, né? Dessa trajetória, dessa experiência, e a cada momento isso toca também em algum lugar, sabe? Então, quando você escuta algo novo, assim, de repente questionando, né? Você fala, opa, peraí, ainda tem algo aqui que eu me vejo um pouquinho preso, que eu me vejo ainda amando esse meu sistema e essas crenças através dessa consciência que vem também desse sistema. Mas também nós podemos, então, talvez ir um pouco além nessa consciência espiritual e mais ampla, que aí sim é benevolente com todos, todos, todos. Então isso também requer algo de nós. Se você quiser falar alguma coisa, João, ou Manuela lê o comentário do João, daí o pessoal vai entender por que eu falei do João agora. Não, porque isso me tocou muito, né? Muitas das coisas que eu acreditava, que eu ainda acredito, amarrado ainda, mexeu, né? O que ele diz é muito forte, mas eu me identifico com o que ele fala. É muito novo, muito bonito, muito bonito. É isso. É isso, João, porque também requer algo de nós, né? Requer, de certo modo, soltar algo que ainda estamos segurando, como que segurar pelo nosso sistema. Soltar. Ô Marcos, deixa eu só concluir um aspecto aqui que eu ainda queria completar. Que força do Bert, né? Quer dizer, ele romper com várias questões. Ele me lembra muito Reich, William Reich, né? Que também foi um grande libertário, né? E deixou aí uma obra, o pai da terapia corporal, né? E então eu vejo muito que eu fiquei impressionado com essa leitura. Eu vou assistir a aula da semana passada, que eu não pude participar, e eu realmente estou impressionado com essa potência de rupturas e, ao mesmo tempo, rupturas inclusivas, né? Sim. São rupturas metamorfósicas. O Né? Bert, Marco, assim, ele não se deixava levar, sabe, pelo grupo, tanto que ele não se filiou, assim, ao longo da sua vida, como, não é, ali, psicoterapeuta ou algo parecido. Então, assim, o Bert falava, olha, isso, de um certo modo, o deixava para alguns sozinho, e para ele, justamente, preservava a sua liberdade para colocar de uma forma clara as suas percepções. E não é fácil sustentar isso. Não. Cada um pode ver em si quando é que você, ao mesmo tempo que está livre, mas também se encontra sozinho. Como é sustentar tudo isso. Né, o Bert às vezes falava de uma imagem quando você sobe, né, uma grande montanha, e vai subindo devagarzinho e de repente você está lá em cima.
E talvez se você em algum momento se perceba sozinho, mas também ali a grande liberdade de olhar de lá todo aquele horizonte. E depois também tem esse sozinho que a gente já falou aqui, não é? Esse sozinho, mas é um sozinho centrado em sintonia com o todo, que também passa por aceitar tudo que vem, inclusive de você mesmo. E aí veja como esse movimento é exigente e complexo, assim, porque não existe mais esse sozinho. Existe sintonia com esse todo através, inclusive, de você mesmo. A Cris que gosta quando eu falo assim, né, Cris? A Cris Duarte. Faço refletir. E essa passagem aí também me lembra muito do que o Krishnamurti fala, né? E isso que você completou aí também, Marcos, sabe? Assim, é todo um conhecimento, né? O conhecimento ele é realmente universal, com vários intérpretes e emissários. E eu, guardadas as devidas proporções, eu estou me identificando mais e mais com o Bert. Né? Tá mexendo muito, porque são vivências parecidas. Né? São vivências parecidas, guardadas, obviamente, as enormes proporções. No meu micro-universo, e dentro da minha dimensão mais reduzida, eu me identifico muito com o que ele vivenciou. E para mim está sendo muito rica essa leitura, essas interações aí, desse grupo maravilhoso. Ô, gente, aquela aula da Cristiane sobre a banalização do mal, eu estou panfletando, viu, Cristiane? Maravilhoso aqui. Eu postei também, todo mundo ficou encantado. E eu fico imaginando o conteúdo que cada pessoa aqui do grupo tem para nos transmitir, né? Sim, com certeza. Cada pessoa aqui é maravilhosa. Eu tenho certeza que se a gente tiver a capacidade de multiplicar esse conhecimento coletivo aqui, isso aqui é 20 Barças. Vamos montar aí um grupo de estudo. Tá aqui, tá montado, é esse, é só é só trazer. Ó, vamos seguir aqui na leitura que o Bert vai fazer mais uma provocação aqui. O outro Deus. Um homem sonhou à noite que tinha ouvido a voz de Deus, dizendo-lhe: levanta-se, pega seu filho, seu único e amado filho, leve-o à montanha que lhe indicarei e ofereça-o a mim em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para o filho, seu único e amado filho, olhou para sua mulher, mãe do menino, olhou para seu Deus. Pegou a criança, levou-a à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do menino, puxou a faca e quis matá-lo. Porém, ouviu outra voz e, em vez do filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olhou para o pai? Como o pai olhou para o filho? Como a mulher olhou para o marido? Como o marido olhou para a mulher? Como eles olharam para Deus? E como Deus, se ele existe, olhou para eles? Outro homem sonhou à noite que tinha ouvido a voz de Deus, dizendo-lhe: levanta-se, pega seu filho, seu único e amado filho, leve-o à montanha que lhe indicarei e ofereça-o a mim em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para o filho, seu único e amado filho, olhou para a mulher, mãe do menino, olhou para seu Deus. Diante dele, resistiu e disse: não vou fazer isso. Como o filho olhou para o pai? Como o pai olhou para o filho? Como a mulher olhou para o marido? Como o marido olhou para a mulher? Como eles olharam para Deus? E como Deus, se ele existe, olhou para eles? Cris, vamos ficar aqui só na história agora, só para a gente ver o que se alguém quer comentar algo sobre essa história aqui. Ô, Cleusa, foi você uma vez que perguntou?
Eu não sei se eu estou lembrado uma vez, assim, já viu essa história? Foi você, Cleusa, uma vez que a gente comentou algo sobre essa história? Não. Se não Eu foi, tenho 1000 dúvidas. Eu acho que eu já perguntei alguma coisa, mas... será que foi você, então, Cris? Ai, com certeza, para perturbar sou eu mesmo. Qual é a dúvida? Vamos ver. Então você pergunta e a Cleusa responde aqui, que nós vamos já Ah, exercitar então o tá. grupo de Ai, que estudos. maravilha. Mas é assim, eu não sei porquê, mas esse conto ele me incomoda muito, muito, muito. Porque existe uma mensagem que ela está oculta para mim, né? De repente para muitos está escancarada, mas para mim ela está oculta. E ela me incomoda, sabe? Eu não sei dizer onde está o incômodo, mas principalmente quando tem essas perguntas, né? Quando ele coloca o pai, como é que eles se olham para a mulher, para o filho e para Deus, isso sempre foi para mim uma incógnita. Ok, não vou responder. Quem mais gostaria de falar dessa história? Depois a gente conversa. Ô, Cleusa, eu estava aqui no grupo passado, daí eu escutei que você é das pioneiras aqui também. Aí por isso que eu estou te instigando hoje aqui para você falar algo para nós. Então, olha, essas histórias, eu acho assim, elas são de uma profundidade muito grande, né? Só que o olhar para ela vai depender da crença individual de cada um, né? Então, eu admiro muito o jeito que o Bert traz isso. Mas no meu caminho, eu olho para esse Deus que bate com o dele, desse grande amor, essa força criadora que é muito maior do que qualquer igreja, eu olho mais com a visão do Steiner, né? Que é uma força que é muito maior. Né? Eu também cresci numa família católica, eu digo assim, quando eu era adolescente, eu era beata. Eu sabia o Novo Testamento de cor, eu era muito beata. Só que chegou um momento que a igreja não respondia mais às minhas questões. Daí eu comecei a procurar. E nesse caminho eu encontrei o Steiner, que ele me traz muita resposta. Então, tipo assim, eu respeito a opinião do Bert, eu acompanhei as falas dele, esse caminho dele, só que o mais ligado, tipo assim, está ligado nesse amor maior, mas com a visão que o Steiner traz. Sim. Obrigado, Cleusa. Quem mais, gente? Posso dar uma contribuição também? Por favor. Eu sempre penso, assim, isso que ela falou é muito lindo, né? Cada um vai ler de uma forma, cada um vai tomar para dentro de si de uma forma. E eu me lembro de uma vez, e eu acho que até esse vídeo existe no YouTube, numa aula que ele deu quando os grupos ainda eram pequenos, depois que os seminários acabavam, a gente ficava ali reunido com ele, com a Sophie, e uma pessoa da China fez uma pergunta para ele e a respeito de temas que na época ainda eram polêmicos sobre vidas passadas, e o rapaz perguntou assim para ele: eu gostaria que o senhor me dissesse a diferença para o senhor, né? O que é vidas passadas e o que seria ancestralidade? E aí ele respirou fundo, olhou para todos nós, deu aquele sorriso que ele sempre dava e disse para o rapaz: não sei e também não me importa. E ficou aquele silêncio ali, né? E por detrás daquilo, talvez ele tivesse dito: isso importa para cada um de vocês, cada um vai entender da forma que quiser. Eu acho que isso é o movimento da constelação, né? Esse é o movimento das religiões, daquilo que cada um crê, daquilo que cada um toma para dentro de si. As obras são todas lindas e maravilhosas. Ele traz aqui a visão dele, cada um de nós vai ter a nossa. É aquele sim interno que a gente diz: sim, eu tomo e dou um lugar a isso dentro do meu coração, da forma como é, respiro, respeito e sigo, né?
Acho que é meio isso aqui, para mim, né? Sim, quando o Bert dava essas respostas falando assim, eu não sei, é um movimento enorme que gera, assim, não é? Eu não sei e não me importa. E não importa. Não me importa. Olha só, só para falar um pouquinho da Cris e o que a Cleusa, né, que elas trouxeram, e justamente isso, assim, desse amor, né, lá original, o que o Bert, quando ele fala aqui, Cris, ele traz essa provocação, sim, com relação a... Lembra uma vez que a gente leu sobre o seu Deus, o meu Deus, e cada um, o apego ao seu próprio Deus para justificar alguma coisa? Ou para atribuir a culpa a outro de alguma coisa, né? E aí o Bert já vem tirando tudo isso daqui, assim, porque já não seria mais o seu Deus, o meu Deus, ou esse Deus castigador, não é? Esse Deus que pune, esse Deus que faz essas exigências dos sacrifícios, não é? E aí o Bert provoca justamente assim, tá, e se o seu Deus, né? Porque que Deus é esse? Onde ele está em você, não é? Que Deus é esse? O seu Deus exigisse de você isso e você tivesse tal e tal postura. Então, a provocação aqui que talvez pegue é quando eu vejo o Bert falar assim, e como Deus, se ele existe, se eu tiver uma percepção um pouquinho ali, eu acho que isso pegou em você, porque isso pega nas nossas crenças assim de uma forma, não é? Mas justamente assim, quando nós colocamos esse Deus que talvez foi criado, esse Deus que foi repassado, essa imagem desse Deus, né? Para a gente deixar essa imagem e talvez chegar nesse Deus amoroso, grande fonte de amor. Porque assim, se esse Deus dessa imagem exige de mim como pai esse sacrifício do filho, e eu o ofereço, né? Porque eu acredito que então se eu ofertar esse sacrifício e fizer esse sacrifício, eu vou receber algo, a bênção, eu vou receber algo assim que me torna talvez livre, melhor de algum modo, não é? E aí o Bert já vem assim, traz a família e fala: escuta, e agora que esse seu Deus também falou, não, traga uma ovelha, como é que esse seu filho olha para você agora? Como é que essa sua mulher olha para você agora? Como é que você olha para eles após se colocar à disposição para oferecer em sacrifício? E esse Deus, é esse Deus realmente que exige esse sacrifício? Estou fazendo também, como o Bert aqui, provocações para que a gente possa pensar. Mas eu já vejo aqui com você assim que algo deu uma mexidinha aí, porque é essa diferença do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, para esse grande Deus benevolente aí a todos. Só Ok? Posso só completar, Marco? Claro, por favor, Cleusa. Então, assim, o que a gente tem que olhar através de todas as crenças, né, é que existe esse amor maior e que esse mundo espiritual ele é para todo mundo igual, independente se é sacerdote, se é isso, se é aquilo, se é o Papa. O amor que tem de algum lugar, de alguém que cada um pode dar o nome que quiser, é igual para todos os seres. Então, pelo menos eu vejo assim, tá? Depois de uma caminhada, eu cheguei a essa percepção que o amor está aí para tudo, o mundo espiritual aí está aí para todos, né? Cada um vai olhar dentro da sua caminhada e da sua crença, né? E todas as crenças devem ser respeitadas. Bom, tá aí a constelação familiar, né? Se vê alguma exclusão, vocês já sabem, né? Algum efeito tem. Ô, Sandra, eu preciso registrar que eu tô feliz de ver o seu rosto hoje, porque eu normalmente vejo você, tá só a sua foto, assim. Então, hoje você tá aqui com a gente, colocou a câmera, tô feliz de te ver aqui. Isso tem algum sinal aí para nós? Não, na verdade eu tenho gostado de participar, sim, mas às vezes esse horário o meu marido está por aqui fazendo uma coisa e aí faz barulho, então eu tô mexendo
não consigo me concentrar muito, mas agora eu falei, não, vou sentar e só ouvir mesmo. Muito Obrigada. bom te ver aqui, então, tá? Bom, igualmente. Marco, tem aqui várias pessoas que puseram comentários no chat. Se quiser, eu posso ler agora. Sim, por favor. Então, a Valéria Brito escreveu que o seguinte: você sempre tem que dar algo em troca para receber uma graça e uma bênção ou uma cura, etc. Espera um pouquinho. Vamos ver com a Valéria. A Valéria está aqui com a gente. Valéria, que parte que foi essa? Que te tocou aí nesse momento? Você está fazendo uma pergunta ou uma afirmação? Assim, uma afirmação, conforme o que não vou dizer todas, né? A religião ensina, você tem que dar algo em troca para receber. Então, sempre você tem que dar algo em troca, mas será que é isso mesmo? Né? Por que essa troca? E se eu ganho uma coisa, eu perco outra, então sempre tem que ter essa troca, é isso? Olha, quando nós vamos realmente assim naquele amor genuíno, não é? Então aí esse dar já é um dar sem qualquer exigência, sem qualquer expectativa ou esperança de receber algo em troca, né? Então essa troca nesse sentido de que eu faço algo para obter esse benefício, essa recompensa já é aqui mesmo. Se é que eu estivesse esperando, né, uma recompensa divina, por assim dizer, isso já está aqui, né? Porque eu estou fazendo já isso esperando que venha aquilo. E aí muitas vezes também vêm as frustrações por conta disso. Então, esse dar, né, e quando a gente vai falar inclusive de caridade, então assim, dentro da igreja ou dentro, né, de qualquer lugar que a gente vai trazer isso sobre a caridade, e aí é justamente assim, se colocar à disposição para oferecer aquilo que é possível, e eu não estou me referindo sempre a algo material aqui nesse sentido, né? Pode ser inclusive a sua presença, você oferecer ali totalmente a sua presença, o seu sorriso, ou algo nesse sentido, mas aí já não existe nada de expectativa em receber. E aí, por isso que tantas vezes também isso volta para nós, porque aí sim, dentro dessa lei, inclusive do equilíbrio, a gente sabe que esse dar e tomar são contínuos. Mas percebeu essa diferença dessa exigência ou dessa expectativa, né? Ou dessa intenção de fazer algo já pensando no que vai receber? Aí não funciona. É porque parece que é uma coisa assim, eu tenho que fazer isso para eu ser salvo. Um exemplo. Então, se eu fizer, eu vou ser. Aí, sim, acabou. Não tem valor nenhum. Isso. E claro que nisso também estão enraizadas crenças, né, Valéria? Estão valores que estão enraizados aí e que vai falar, olha, você tem que se confessar com o padre para você receber a bênção, para você, né, poder, sei lá, católico, comungar, alguma coisa nesse sentido. Estou dando exemplo da Igreja Católica aqui, gente, só porque o Bert veio aqui da Igreja Católica, tá? Mas não estou falando nem contra, nem a favor, e aí só até para dizer que eu estou aqui no meio, porque eu sou da Igreja Católica. Que mais, Manuela? Tem aqui do João, mas o João já há bocadinho falou. Então, a seguir tem a Cláudia. Manuela, deixa eu só te falar, já que você falou João, a gente falou agora há pouco, eu lembrei de algo assim, que o nosso filho João, nós temos um nosso filho que chama João Augusto, é um adolescente, e aí, eu não estou vendo a Cris aqui, mas olha só, Cris, questão de valores, né? Um dia a gente estava na missa, e aí o João pegou e virou para mim assim, por que é que eu tenho que ficar falando aqui que eu sou o pecador o tempo todo? Só porque o João apareceu aqui. Perceba o quanto isso está enraizado e o
quanto isso tem de valor e atua em nós? E aí eu olhei para ele assim, nossa, ele me trouxe algo valioso ali naquele momento. E ele não quis repetir aquilo. E que bom. Sim, Manuela, desculpa. De nada, ora é essa. Então, temos aqui a Cláudia que diz o seguinte: quantas são as histórias de pragas, violências, dizimação temos nos povos originários da América e da África, por exemplo? Histórias parecidas da linhagem europeia, por exemplo, têm historicamente mais visibilidade, mas há outro lado do espelho silencioso excluído. E quantas são as histórias não ditas das vicissitudes da Igreja Católica? Evidentemente, as instituições e as histórias dos diversos grupos. Todas elas e eles têm as contradições próprias do desenvolvimento de tudo o que é humano. Mas olhar para o não dito, para o escondido, para o não documentado, para o excluído, é também uma forma de acolhimento e inclusão, como Bert. Há tantos outros que estão ou estiveram dentro da Igreja Católica que olharam para o não olhado, cruzaram fronteiras, foram além. Outra sugestão: Hildegard von Bingen, monja alemã da Idade Média. Eu não sei se a Cláudia está aí, há bocadinho a ligação dela caiu. Eu vejo o nome da Cláudia aqui. Okay. Não sei se ela está ali assim, mas a Cláudia fez uma afirmação ali, não é? Um comentário. Ah lá, a Cláudia está aí. Quer falar, Cláudia? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu estava no momento Amélia lavando louça e ouvindo vocês enquanto a conexão caía. Eu coloquei isso no chat porque me tocou as falas no início do nosso encontro hoje das duas cristianas, né? Então, eu sempre cada vez mais me espanta, não me espanta, mas assim, me põe para pensar, né? A gente sabe muita história dos nossos descendentes europeus, né? Mas a história desse campo dos povos originários e dos povos afrodescendentes, né? No nosso caso, do ponto de vista do Brasil, né? É muito não dita, a gente não tem os seus sobrenomes. Eu já falei isso algumas vezes, né? E cada vez mais isso para mim é muito pujante, como é importante olhar para isso, né? O que é, como acho que o Marcos falou, né? O que é muito forte na bibliografia do Bert Hellinger é essa ruptura, que na verdade não é uma ruptura, mas é uma verdadeira transmutação mesmo, né? Evidentemente, assim, pode-se não concordar com tudo do Bert, enfim, eu cada vez menos procuro deuses, ou deusas, né? Assim, a produção do saber, ela acontece nas possibilidades e limitações pessoais e do tempo histórico. Mas ali tem umas sacadas, assim, muito grandiosas, né? O rompimento com o amor é um rompimento que transmuta e que olha para o que naquele momento era importante ser olhado e estava não dito. O celibato é muito uma coisa não dita, tanto é não dito que é isso que acontece, né? Quando o padre resolve sair da igreja, todo mundo fica, meu Deus, né? Assim, né? Que planeta essa pessoa visitou, né? E agora a pessoa está voltando desse planeta e vindo para o mundo, entre aspas, normal, né? Então, se a gente tem essa visão, é porque tem um tabu, é porque tem um não dito, é porque tem um escondido, é porque tem um não olhado, né? Acho que essa é uma das grandes sacadas, assim, do aprendizado do Bert, né? Acho que é Sim, isso. Cláudia. E o Bert o tempo todo está trazendo justamente para nós, assim, aquilo
não é? Como você disse, o não dito, né? Ou aquilo que está oculto, e a constelação familiar vem justamente trazer à luz, não é? Para ver qual é essa dinâmica oculta que não foi dita, que talvez não foi vista, mas que atua, não é? Então ele traz o tempo todo nesses pontos não ditos, como você disse, e que atuam e que têm um efeito e que movimentam, não é? E que tocam em nós de alguma forma. É isso mesmo. Marco, tem aqui também a Vera, que está com a mãozinha levantada. A Vera Cirineu. A Vera, pode abrir o seu microfone e falar diretamente com o Marco? Quando eu estudei na Unipaz, com a Lia Diski, ela fez um comentário sobre... Para mim, falhou. Sim. Vera, eu acho que a sua conexão... não sei nem se ela caiu mesmo. Para já não, mas efetivamente está parada. Vera, se você estiver ouvindo, talvez às vezes desligando a câmera melhora. Ó, enquanto a Vera está se ajeitando, Manuela, eu estou vendo que o Antônio também levantou a mão. Ok. A Vera voltou, deixa ela falar. Oi? Tinha caído sua conexão, Vera. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, estão me ouvindo agora? Sim. Então, a Lia disse que em uma aula na Unipaz explicou que nessa passagem, que me tocou muito, que esse era o conhecimento normal da cultura. E quando Abraão ouviu a voz, foi um salto de consciência. Então, a consciência comum, que era da cultura, que todo mundo fazia. E aí ele teve essa visão, então foi realmente algo que veio do céu. Né? Aí, então, eu entendo que a descrição da Bíblia é um Deus construído à imagem. Me ouviu? Não. Voltou agora, Vera. Você estava falando... Do homem, de um Deus à sua imagem. Vera, não conseguimos. Passei. Cortou. Você quer tentar tirar a câmera e falar? Veja se me ouve agora. Estamos ouvindo, Legal. Vamos ver. Para mim, cortou na parte que você estava falando, justamente desse salto de consciência nesse sonho de Abraão. Né? Então, quer dizer, aí que Deus realmente atuou, quebrando aquele costume. Tá cortando mesmo, né? Manuela, para você também está cortando? Sim, também está. Eu entendi um pouco que ela falou desse salto de consciência, né? Eu entendi até aí. Só se ela escrever agora. Eu acho até que ela está escrevendo, pelo menos ela está numa posição. Então, vamos ver quem? O Antônio. O Antônio, sim. Perfeito. Então, nessa colocação, que ele dá essa passagem, né, do sacrifício do filho, e ele dá duas posições, né? Uma que o pai ele se dispõe a fazer,
e outra que ele recusa fazer, né? Então, ele tem duas consciências aí. Aí eu não sei se entra uma boa consciência ou uma má consciência, porque o Bert ele é tão codificado e misterioso, né? Eu não sei assim, se essa passagem que ele dá, ele está mostrando esse ouvir a voz interior, né? Eu não sei, eu acho que ele nem entra tão profundamente na letra sagrada, mas sim nesse olhar da existência dessa voz interior, desse fenômeno, né, do Deus interno que cada um tem, né? E esse Deus interno que às vezes está no seu lugar certo, né, de consciência, de amor, ou nesse Deus interno descontrolado, deturpado, né, que vai para essa situação do sacrifício do próprio filho por crenças de algo que veio de fora. Então, o pai que escuta a voz e recusa, né, ele tem um tipo de consciência, e o pai que escuta a voz e amarra e vai, e aí existe nessa figura de linguagem, nessa interrupção do sacrifício, que entra um carneirinho, uma ovelha, né? Mas existe o sacrifício. Sim. Né? Existe, né? E o Bert, ele pega a história e ele dá uma invertida e ele mostra a negação do sacrifício. Então, olhando nas páginas anteriores, que ele fala do rito, né? Do rito canibalístico, né? De Jesus em cada missa, né? De comer o pão e assim, com todo respeito aos católicos, eu já fui coroinha, né? Mas como a Cleusa, né? Eu não achei respostas, e aí eu fui numa jornada e visitei por vários tempos, várias religiões, até encontrar a constelação, que está trazendo muitas respostas. Mas aí eu gostaria de ver com você essa visão provocativa que ele dá dessas duas consciências, essa que eu sigo, essa voz divina, e essa que eu ouço, mas eu raciocínio, ou eu faço uma meditação disso, isso eu não faço. Você trouxe um ponto que eu acredito que seja a complementação, inclusive, do que a Vera estava falando, sobre esse ganho de consciência. Né? Justamente assim, esse rompimento desse padrão, né, que é o sacrifício, então vinha ali nesse padrão, e de repente alguém, né, ouve essa voz e dispõe a esse sacrifício. E aí você falou, a boa consciência de estar fazendo ali aquele padrão, época e tudo o que era requerido, né, naquele momento, e alguém que quebra esse vai para a consciência também. Essa é uma visão que também se coloca ali, nisso daí. Você trouxe essa parte do canibalismo, eu fiquei pensando aqui só um pouquinho, assim, bem rapidamente, né, essa questão da ingestão do corpo e sangue de Cristo, né, ali nos católicos. E se a gente pensar antigamente também, os deuses distantes, tá? Eram deuses intocáveis, não é? Para serem, né, venerados, idolatrados e distantes, né? E de repente também em uma simbologia vem um Deus que se faz presente e que se coloca tão próximo, inclusive você pode ter esse contato, tocar nesse Deus e fazer parte do corpo e do sangue desse próprio Deus. Sem apologia a nenhuma religião, mas só me veio isso agora enquanto você estava falando, tá? Um Deus, então, que sai desse distanciamento e vem bem mais próximo e se faz parte e se une a essa pessoa. Não sei porquê, mas só estou te falando isso aí, me veio agora um pouquinho disso. O Antônio, acho que a Vera escreveu ali no chat, Manuela, o que ela escreveu?
A Vera escreveu que o Deus da Bíblia é o homem criando um Deus à sua imagem e semelhança e não o oposto. Tá, que eu acho que deve ser a complementação do que ela estava falando daquele Sim. ganho de consciência, né? Sim. Quem mais gostaria de falar? Eu gostaria de falar tanta coisa que é melhor eu não falar. Senão a Como gente vai assim, ficar aqui Cris? até meia-noite. Nossa, é que eu tô vendo o horário ali que a gente também já até passou um pouquinho. Meia-noite. Eu só quero falar uma coisa que eu me lembrei aqui do Marco Aurélio. Marco Aurélio, você faz parte das minhas aulas de constelação familiar. Quando a gente começou essa leitura, lá 4 anos atrás, eu participei no início, depois eu não pude por causa do horário, você contou uma história a respeito do amor. Você contou uma história de como é que a gente consegue viver o amor. Como é que você colocou? Deixa eu me lembrar. Você fala que o amor... acho que você contou algo sobre os alcoólicos anônimos na época, né? O desligamento emocional no amor, e você contou uma história. Eu queria te falar que eu conto essa história em todas as minhas aulas quando eu vou falar do amor curador. Eu cito você, agora eu me lembrei disso, eu cito você e eu falo a respeito desse desligamento emocional no amor, da maneira como você contou, e como que é muito enriquecedor para os alunos ouvir dessa forma. Muito legal. 4 anos depois, a gente está aqui. Interessante, Cris. Hoje eu revi esse vídeo. Foi com o Renato Bertacci, né? Sim. Eu sempre falo sobre isso. É um aprendizado que, na verdade, eu consegui obter com o Al-Anon, que foi criado pelas esposas do Bill e Bob, porque os familiares de alcoólicos eles adoecem com a codependência, né? Então, E por que eu lembrei? Porque a gente está falando aqui o tempo todo, né, desse outro Deus, esse outro amor, né, que Bert tocava. E é assim, quando a gente olha para as religiões e olha para as opiniões, e cada um tem a sua, e cada um tem a sua verdade, nada é certo e errado, né? A gente precisa ter esse desligamento emocional no amor e aceitar esse outro amor, que é o amor de cada um. E todos os amores estão certos. Aí eu me lembrei disso aqui. Que legal, eu fico muito feliz. Que bom. No fundo, a unidade no amor, né? Exatamente. Como diz João Garriga, o amor que nos faz bem. Isso Qual é mesmo. esse amor, né? Manuela, fique à vontade. Sim, vamos acabar, não é? Hoje o papo tava assim, né? Tava bom aí conversando. Mas continua na próxima aula, então. Aula não, no nosso próximo encontro, né? O Renê deve estar aí. Meus queridos, agradeço, né, a possibilidade de estar aqui com vocês para falar dessa forma descontraída de algo que eu sei que se movimenta bastante em nós, né? E que bom que algo nos toca, porque assim a gente pode perceber algo. E você percebe e você verifica, né, se é necessário fazer algo com isso ou se isso está tudo bem em você. Não é aqui para que a gente fale, agora eu tenho que trocar de religião, ou eu tenho que buscar uma religião. Não, veja como isso toca em você, como você se percebe, da maneira com que você encontra, e talvez você possa ampliar o seu olhar justamente para trazer ainda mais luz, mais amor aonde você está. Então, eu acho que isso é bem legal para a gente poder acordar, né? Despertar, o tempo todo despertando e aí ligado a essa grande consciência. Obrigada, Marcos. Vamos ficar com esse fecho de reflexão para interiorizar durante a semana. Muito obrigada a todos pela vossa presença, pelas vossas participações, questões.
Muito obrigada, muito boa noite e até para a semana. Obrigado, Manuela. Obrigado a todos. Obrigada. Cris, pela leitura. Valeu, gente. Obrigada pela Tchau, leitura, boa noite. Cris. Obrigada. Boa noite, com licença.